Rio de Janeiro, 26 de julho de 1994. Querido Enfio, desde que você se foi, muitas coisas aconteceram por aqui. Umas boas ou ótimas e outras que a gente fica com vergonha de ser brasileiro. Morrem crianças de fome em toda parte. As da rua continuam dormindo debaixo das marquises. A graúna passou uma fome danada lá no Nordeste. Quase morreu de sede e de revolta. Ficou brava. O bode orelana comeu grama seca e ficou uma fera. O baixinho tem mania de gritar: assalto! Na entrada do túnel Rebouças. Eles estão sentindo sua falta. Tem gente aqui que vive com medo de assalto, de sequestro, da violência, mas continua naquela boa vida, se lixando para o que acontece com os outros. Mas tem muita gente que dá duro para viver e inventa 1000 formas de ser brasileiro, apesar de tudo. Ganhamos o Tetra e o Brasil virou uma loucura de alegria. E foi aí que a gente resolveu convocá-lo. Você vai torcer aí do céu e nós vamos votar aqui na terra para ver se a democracia funciona para melhorar a vida da nossa gente. A família, agora menor com a sua partida, do Chico e da Zilá, continua firme. Dona Maria anda bem esquecida das coisas e o resto está tudo bem. Todos mandam lembranças e sentem muitas saudades de você. Mas pode ter certeza, um dia a gente se vê. Abraços para todos aí em cima. Um abração do mano Betinho. Tem muita gente aqui, no mundo e no Brasil. Tem muita gente aqui, no mundo e no Brasil. Tem muita gente, tem gente boa, tem gente má, tem gente à toa, tem gente a atuar, ganhando muito, ganhando pouco. Espírito Santo, espírito de porco. Natal, 12 de abril de 1978. Mãe, fiquei muito alegre quando os dubladores entraram em greve. Ah, sim, lembrei. Isso não é do tempo da senhora. Dubladores são aqueles que fazem a voz no lugar dos outros. Por exemplo, a voz da Kelly, uma das Panteras, quem faz é a Neuza Amaral. A da Farra é a Marilise. A greve é justa. Questão trabalhista. Ponto final. Eu estou satisfeito. É porque depois do advento dos dubladores, nunca mais ouvimos a voz real do Kojak. Ficou chatíssimo ver filme de TV. Tanto faz ser John Wayne, Woody Allen ou Baretta. A voz é sempre a mesma do mesmo dublador. E a aflição que dá ver o Marlon Brando movendo os lábios assim e a voz saindo assado. Talvez o desespero que toma conta da gente quando vê um filme dublado seja apenas identificação. Nossa situação é a mesma, mãe. Nunca notou que a minha voz, a voz da senhora, do Carlito, da Regina, do Alfredo, da Jane, da Nelma, do Humberto, do Ivan, a voz de 110 milhões de brasileiros é feita pelo mesmo dublador? Eu quero ouvir a minha voz. Um beijo do seu filho. Enfio. Vixe, tá todo mundo aí? Olha, casa lotada. O que o Enfio tinha de muito legal, que foi um marco pra gente, sem dúvida, era o negócio de entranhar a linguagem do nosso humor em coisas populares. Ele levava a gente para passear, às vezes, assim, pela cidade. Toca a campainha da minha casa, minha ex-mulher, minha primeira mulher, vai atender, era o Enfio, com um saquinho de feijão e um saquinho de arroz. Ele falou, vamos fazer uma comida aqui? Aí, pra mim, foi uma surpresa, né? Pô, o Enfio batendo na minha porta. Era um Enfio, aquele Enfio doce, um Enfio carinhoso, um Enfio terno. Ele era muito, muito terno. E a gente conversava muito sobre coisas assim como a rua, como as árvores da rua, a amendoeira. Ele tinha um negócio que chamava de Projeto Funarte e Projeto Funai.
O projeto Funarte era assim, cultura. Vamos visitar o MASP, né? E ia todo mundo visitar. Né? O Enfio tinha aquelas coisas, né, da obsessão pelo joelho da Nara, pelo pé, né? Ele era muito antenado, né? E o projeto FUNAI era programa de índio. Vamos fazer programa de índio, vamos lá na Praia Grande. Mas eu acho que era um humor assim, que ao mesmo tempo que era muito agressivo, né? Que tem aquela, muito mordaz e tal, mas também tinha uma coisa muito amável no humor dele, né? Porque o Enfio era uma estrela do cartoon, né? Se lá em cima tiver, sabe, possibilidade de ele estar fazendo cartoon, pode estar que ele está fazendo sacanagem com Deus ou com São Pedro, com alguma pessoa. Natal, 7 de junho de 1978. Mãe, aí, na hora que a coisa estava indo, chega a Copa do Mundo e leva tudo para lá. É sempre assim. Não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não sabemos assobiar e fazer xixi ao mesmo tempo. Não conseguimos chutar bola e fazer democracia ao mesmo tempo. Mas sabe o que me dá mais raiva? Vez por outra, vem me perguntar se eu vou torcer pelo Brasil. Só porque a gente está na oposição, eles acham que estamos contra a seleção também? Sim, porque entre os méritos do último governo sempre acrescentavam o governo do Tri, só pra gente ficar com ódio do Tri. E a gente era besta, a gente era bobão, não sabia das coisas, e acabou achando que o Tri fosse gol do governo. Gol deles uma pinóia. Desta vez, ninguém vai me fazer ficar contra a seleção pensando que eu tô contra o ato institucional número 5, não. A seleção é do povo, assim como a greve é do trabalhador. A bênção de seu filho, Enfio. Tinha umas coisas muito engraçadas que ele fazia. Ele era louco por pé, e Berenice tinha um pé lindíssimo, né? Eu quero namorar a tua irmã. E falou com a Bel, olha, é o seguinte, você vai dar um jeito, vai me arranjar a irmã da Gilce. Eu mandei um sapato vermelho de plataforma de salto alto para ele. Aí ele disse assim, eu vou ficar todo doente, mas Bel vai me pisar do pé à cabeça. O Henriquinho apareceu lá com um negócio escrito, entende? Com firma reconhecida, assinada, entende? Para o Abel, dizendo o seguinte, que a gente se comprometia a arranjar minha irmã para ele e ele se comprometia a dar uma pensão mensal para nós o resto da vida. São Paulo, 21 de março de 1979. Seu João. Você tinha 23 cruzeiros no bolso e voltava da Assembleia do Sindicato. Eles quiseram te tomar os 23 cruzeiros e você reagiu. Te balearam e te mataram. Te conheci naquele almoço com os líderes sindicais quando você, emocionado, deu um presente para a sede da Alboré, uma imagem da Aparecida. Te vi com teu sapato de 2 cores, apertei tuas mãos de eletricista e senti teu silêncio respeitoso por toda a reunião. Aí, na despedida, você nos sufocou, João. Olhando nos olhos da gente, disse mais ou menos assim: depois de 52 anos, fiquei muito honrado, sendo preto, velho e operário, de ter me sentado, conversado e almoçado com gente branca e intelectual. Eu te conheci antes daquele almoço, quando o Sérgio me avisou. Você vai conhecer um líder operário maravilhoso. É um líder natural lá na GE, de uma alegria. Ele chama a greve de paradeiro. Você tinha 23 cruzeiros no bolso, te balearam e te mataram. Tô com saudades, João. Enfio. Nova York, 20 de julho de 1974. Dona Maria, minha mãe predileta. Eu recebi os biscoitos de farinha e tô com eles escondido debaixo da cama, que é pra vagabundo nenhum pegar. O doce de leite com rapadura já acabou. Me fechei no banheiro e comi tudo numa alegria que só o egoísmo sabe dar. A mãe da Maria trouxe biscoitinhos de polvilho e carne seca. Deus seja louvado.
naquele momento, era muito importante que houvesse nitidez. Era importante que se tivesse, né, bem definido, olha, quem está contra e quem está a favor da ditadura. O principal prejuízo que teve, acho que foi na época do AI-5 mesmo. Aquilo acho que foi um golpe mortal mesmo. Paradoxalmente, existia uma certa esperança, né? Aquela ideia de que uma vez vencida essa etapa, uma vez vencida a repressão, uma vez afastados os militares, a coisa ia melhorar, ia deslanchar, né? Que a gente viveu 25 anos de ditadura, muitos de nós presos, torturados, exilados, e volta e tem Tancredo Neves, depois tem Sarney, depois tem Collor, depois tem Fernando Henrique. É demais, sabe? É demais. Se tem algum motivo que essa gente toda mereça o inferno, é esse, é o AI-5. São Paulo, 11 de abril de 1979. Mãe, não suporto mais a saudade sufocante do meu irmão Betinho. Minha vida segue sem sentido e sem alegrias. Sai um disco do Chico e não consigo me entregar no canto que gostaria de partilhar com ele e com a Maria. O grito de gol fica preso no peito porque me sinto sozinho no Maracanã mais lotado. Profissionalmente, estou bem, muito bem. Mas eu queria que eles também se orgulhassem de mim ao receberem o jornal de manhãzinha na porta da casa deles, aqui, como todos. Faltam 2 palmas, 2 risadas brancas e quentinhas, na hora em que as cartas são lidas ou as gracinhas são feitas na revista do Enfio. Perdoa, mãe, mas biscoito de farinha só é gostoso se mastigado, olhando nos olhos do irmão que sente na mesma hora a mesma delícia. A bênção de um dos seus filhos, Enfio. São Paulo, 13 de outubro de 1982. Mãe, naquela manhã ou tarde de 1500, quando gritaram terra à vista, os livros de história pensaram escutar navegadores, descobridores, mas o que os índios viram a olho nu foi o grito de guerra dos corretores imobiliários. 4 séculos depois, quem não morreu, como os Pataxó, Botocudo, Tupiniquim, acordou gelado feito plateia de Calígula. O mesmo grito agora em replay. Terra à vista. Veja, senhora, o governo da Bahia foi quem distribuiu títulos de propriedade aos fazendeiros. Aí valeu tudo para o saque, de corrupção de funcionários à queima de ranchos. Os índios, para sobreviver, não precisam de geladeiras, TVs, videocassetes, ioiôs, ângaras, nem aspirinas. Arrancados da terra, simplesmente morrem. Estão morrendo, vão morrer. A senhora é cúmplice. Perdoe a frase de efeito, mas quem agora sabe não impedir esse genocídio passa a ser cúmplice. Do presidente à minha mãe. Enfio. Foi logo depois do AI-5, né? Quer dizer, havia uma caçada, né, enorme, e estavam fazendo a Operação Pente Fino em Belo Horizonte inteiro. E quando a Juliana estava com 4 meses, né, gêmea, prematura, muito fraquinha, aí eu fui presa, né? Eu lembro na época de greve dos jornalistas, que isso daí eu acho que foi finalzinho, 79, a greve do sindicato de jornalistas, e eu tive dificuldade, porque eu parei de receber, eu já estava na Folha, eu não estava ganhando naquela época. Nós conseguimos lá em Juiz de Fora, fizemos uma briga e conseguimos o direito de assinar o Jornal do Brasil, para as presas políticas, né? E aí o Henriquinho, então, nas charges dele, ele mandava recadinhos para mim, né? A hora que eu abri o jornal, eu já ia correndo para ver, aí estava lá, Fradinho, baixinho, não sei mais o quê, e de repente, falando com a Juliana. Ô, Juliana, não sei o quê, falando com ela, né? O Enfio, ele falava, você vai embora já? Vai para sua casa? Vou. Aí ele ia lá no quarto dele e voltava com, não lembro em cruzeiros ou reais, o que que era, mas 2 notinhas de 1000, né? Ele fala assim, olha aqui, ó,
falei assim, não, enfim, não precisa, eu estou meio resguardado e tal. Não, não, você está em greve e não está ganhando, tem mulher e tal. E eu estava lá algemada, quando eu vi entrar a minha mãe, a Gilda e o Henriquinho, com a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, na mão, né? A Juliana já com 7 ou 8 meses, com um macacãozinho azul, cabelo muito louro, no colo deles, né? Eu quase enlouqueci. Ele era muito solidário, muito amigo. Então a minha filha vai chamar muito obrigada. Toda vez que você lembrar que ela chama Gilda, você vai saber que a gente está dizendo muito obrigada por ter criado a Juliana, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada a vocês dois. Então eu brincava que o nome da Gildinha era muito obrigada. São Paulo, 1º de setembro de 1978. Eu nunca soube amar. Eu nunca soube amar a cada um. Eu nunca soube amá-los como indivíduos. Eu nunca soube aceitá-los como feios, fracos e lentos. Tragam-me um doente e não chorarei com ele. Mas me mostre um hospital e derramarei rios e mares. Eu não sei falar e ouvir um homem, uma mulher ou uma criança. Eu só sei fazer coletivo, massa, povo, conjunto. Sou capaz de ser herói, mas não sou capaz de ser enfermeiro. Sou capaz de ser grande, mas não sou capaz de ser pequeno. Eu nunca dei uma flor, nunca amei uma pessoa e tenho amor. Dou desenhos, dou textos, escrevo cartas, sem contato manual, sem intimidade, sem entregar. Por que desenho? Por que escrevo cartas? Minha arte é fruto da minha importância de viver com vocês. Um dia, vou rasgar o papel que escrevo, rasgar o bloco que desenho, rasgar até esse recado covarde e vou me melar e besuntar com vocês, tudo com o meu grande beijo. Vocês vão me reconhecer fácil. Vou ser o mais feliz de vocês. Enfio. Rio de Janeiro, abril de 1977. Querido filho Henriquinho, eu hoje estou me sentindo bem melhor, mas ainda não aguento andar. A perna dói bastante com a ciática. Nós aqui, igual, a não ser as saudades dos filhos ausentes. No Natal é que eu sinto mais. Eu queria tanto que seu irmão pudesse voltar. Eu chego a imaginar ele sentado na sala com todos. Eu recebi um retrato dele. Achei tão magrinho, tão tristinho. Será que esse tormento não vai acabar nunca? Tive muita esperança quando esse novo presidente entrou. Achei ele com um jeitinho bom. Eu rezo muito para o seu irmão poder voltar. Mandei biscoitos para ele pelo correio como lembrancinha de Natal. Devem ter chegado duros. Todos de casa mandam um abraço. Um beijo para a Berenice e um abraço para você, sua mãe. Então nós assistimos uma conversa dele no telefone com a mãe dele. Porque às vezes as pessoas achavam que a mãe, na verdade, não existia, né? Aquela mãe, pelo menos da maneira como ele se dirigia a ela. Mas era uma coisa real mesmo. A conversa dele com a mãe era como se ele estivesse escrevendo uma carta para ela, né? Rapaz, a Dona Maria participou de comícios em Minas Gerais em 82, participou da campanha das diretas em 84. Dona Maria, desviaram dinheiro do INPS para a construção da ponte Rio-Niterói e da hidrelétrica de Itaipu. Todo mundo sabe como muitas das grandes empresas particulares e estatais dão calote no INPS. Aí, claro, deu esse furão que eles dizem existir porque estamos gastando demais com assistência médica. Mentira! 90% da população brasileira corre do INPS. Bom, mas repetiram essa gigantesca mentira 1000 vezes e agora vão decretar o aumento da nossa contribuição para 10%. Vamos lá, gente. O povo acaba de decretar um aumento de 10% nas doenças. Viva a tuberculose! Viva a meningite! A bênção do seu Perebinha em fio.
alguma esperança aí? Ele não se continha, né? Então, em todos os movimentos que ele entrava, em todos os trabalhos, em todas as propostas estéticas ou políticas que ele entrava, ele sempre ia para a cabeça, assim, não tinha jeito. Aliás, a coisa do Pasquim, não só do Enfio, a coisa do Pasquim toda, contra o Caetano, contra o pessoal considerado Odara, eu achava um pouco de jogo de cena, assim. Sei lá, quando o Caetano começou, por exemplo, eu era fanzoca dele. Uns anos depois eu estava achando que o cara era um puta de um desbundado, que estava fazendo um serviço para a ditadura. Era mais ou menos o que o Enfio achava dele também, né? E pouco depois eu estava achando de novo o Caetano máximo, sabe? A gente fala muito nele, no Enfio, como cartunista político, né? Engajado e militante. Agora, ele foi um cartunista do comportamento. É inegável a influência desse pessoal Odara na cultura brasileira e na formação da cultura brasileira dos anos 50 para cá, dos anos 60 para cá. São Paulo, 9 de janeiro de 1980. Mãe, sem piadinha, vou me abrir. Eu tenho acordado de uns 6 meses para cá sem ânimo, sem esperança, sem vontade de brilhar, de lutar, de mudar a Lucinha, o Brasil, o mundo, o universo. Muitas noites eu não durmo, assombrado, pensando assim, tô ficando velho, é isso. Talvez o pessoal Odara tenha razão, e eu já seja coisa antiga. Passo então a pensar, angustiado, em como enfrentar minha velhice, tomando fortificantes, complexo B, mudando meu guarda-roupa. Bom, de repente, eu percebi que o Mano Betinho e a Maria também estão de farol baixo. Aí, anteontem, pego o jornal e vejo o resultado da pesquisa Gallup, que dizia que 71% dos brasileiros estão pessimistas. Há uma epidemia de desânimo e impotência assolando o país nesse exato momento. O atual sistema para governar nos fez pessimistas. E pessimista não dorme, não faz amor, não faz partidos, não incomoda, não reclama, não briga. Que diabo de país é este? Pessimistas de todo o Brasil, univos. Somos a maioria. As ruas, em fio. Um marinheiro me contou que a boa brisa lhe soprou, que vem aí bom tempo. E o Enfio já era uma pessoa diferente. Se você conversava com ele, ele passava o dia olhando tudo assim. Ele olhava o seu sapato, olhava a sua calça. Ele tinha a consciência também de finitude, eu acho que batia no Enfio, como batia no Betinho, aquela coisa de sabia, aquilo não é uma impressão de que ia morrer antes da hora, né? Enfio morreu com 43 anos, ele morreu jovem, morreu garoto. Sobre maconha, por exemplo, né? Eu lembro uma coisa que vai ser curioso contar aqui, eu lembro a primeira vez que ele deu um pauzinho com a gente, né? Ele dava risada como se fosse um garoto experimentando algo muito gostoso, assim. A impressão que ele tinha muita pressa de fazer as coisas, pressa em relação ao Brasil. São Paulo, 26 de dezembro de 1979. Mãe, aqui estou eu, em mais um Natal, fazendo desta carta meu sapato colocado na janela. Eu fui bom este ano, mãe. Eu acho que eu fui muito bom. Eu fui solidário com todos os meus irmãos Betinhos. Fiz greve com todos os Lulas. Quebrei Belo Horizonte como todos os peões. Voltei para o país que me expulsou como todos os Juliões. Dei murro em ponta de faca como todos os Marighellás. Cantei as prostitutas, as mulheres de Atenas. E joguei pedra na Geni como todos os Chicos Buarques. Aspirei cola como todos os Pichotes. Fui negro, homossexual, fui mulher, fui Herzog, Santo Dias e Lida Monteiro. Fui então muito bom este ano, mãe. Aqui está minha carta, sapato. Vou fechar os olhos, vou dormir depressa. Esperando que meia-noite todos entrem pela minha janela, me façam chorar de alegria. Carinho, muito carinho, que eu quero viver. A bênção, Enfio.
o admirável e ao mesmo tempo trágico é que tudo que o Enfio escreveu, né, as cartas, as críticas, isso tudo o que ele criticou continua aí, né? E eu acho que o Enfio agora deve estar em algum lugar zombando da gente, né? Deve estar dizendo, porra, Lula, você não disse tudo o que tinha que dizer, ou você está mentindo a meu respeito. Mas alguma sacanagem ele deve estar fazendo. Como eu acredito em outro mundo, eu sei que ele está lá. Porque se o outro mundo é para as pessoas justas e boas, o Enfio certamente está num lugar privilegiado. Eu sentia, quando eu encontrava com o Enfio, depois que melou tudo, eu sentia um carinho dele, assim, até no olhar. E eu também tinha por ele, bastante, né? Mas eu não sei por que a gente não conseguiu resolver isso antes da morte dele, né? Foi a última vez que eu vi mesmo, foi no apartamento dele. Eu fui visitar, ele estava muito doente, estava muito mal, estava falando pouco e falou pouca coisa comigo, assim, trocou só umas impressões e tal. Mas ele foi a minha primeira grande perda na vida, assim, dolorosa, que eu senti. Saudades. Muita saudade do Enfio. La vida jamás se acabará. Yo digo que se iba a acabar, pero yo creo que nunca la vida se acaba. Rio, 6 de abril de 1977. Meu filho, eu faço votos que você esteja com saúde e feliz. Nós aqui vamos indo como sempre. Henriquinho, você é louco? Cuidado, meu filho, com as cartas de Isto É. Estão engraçadas, mas podem não ser compreendidas. Você sabe o que faz, eu talvez seja muito medrosa. Vou mandar pelo Jaguar uns biscoitos para você dar para os amigos, como você faz, não é? Os biscoitos não ficaram bons. Acho que a goma não é boa, da outra vez vai melhor. Todos aqui mandam lembranças. Sua mãe, Maria. Vocês não têm o direito de fazer nada ligado ao Enfio que seja triste. Nada.